Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática e nessa aula a gente vai ver a área do triângulo, de qualquer triângulo. Bom, a fórmula para se calcular a área de um triângulo é a seguinte: você deve multiplicar a base pela altura e dividir por 2, que é essa fórmula que eu coloquei aqui. É a altura referente àquela base, a altura que forma 90 graus com a base. Bom, então aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente ver na prática como que essa fórmula aqui funciona. Vamos ao primeiro exemplo. O triângulo a seguir representa um terreno que será impermeabilizado para receber futuras obras. O metro quadrado do material impermeabilizante custa R$ 9,23. Calcule o valor que será gasto nesse procedimento. Então, para essa questão aqui, a fórmula seria base vezes a altura referente àquela base sobre 2. Então, no desenho, eu já tenho aqui a base, medindo 15, e a altura aqui, formando 90 graus com essa base, medindo 20. Então, eu vou substituir na fórmula a base por 15 e a altura por 20 sobre 2. E aí, eu vou efetuar a conta. 15 vezes 20, 300, dividido por 2, que vai dar 150 metros quadrados, tá? A área é sempre a unidade de medida elevada ao quadrado. Se a figura te der em metros, então o resultado de área é metros quadrados, centímetros, centímetros quadrados, e assim por diante, tá? E olha só, por que na fórmula da área a gente tem essa divisão aqui por 2? Porque, no caso, a área de um triângulo ela é equivalente à metade da área de um retângulo. Então, como a área do retângulo é base vezes altura, é por isso que a do triângulo sempre divide por 2. Por esse motivo que essa fórmula tem esse sobre 2, tá? Bom, aqui nós calculamos a área, mas a pergunta era: calcule o valor que será gasto nesse procedimento. Bom, sabendo que cada metro quadrado custa R$ 9,23, eu tenho que fazer o quê? Pegar os 150 metros quadrados e multiplicar por 9,23. Essa conta aqui vai dar 1.384,50, tá? Agora vamos aqui para o exemplo aqui. É a alternativa B, a questão de marcar, 1.384,50. Vamos para o número 2. Qual é a medida da base de um triângulo cuja área é de 240 metros quadrados e cuja altura vale 120 metros? Então, aqui o ideal, toda vez que você tem uma questão de geometria, é que você tente fazer um desenho, um esboço, para você colocar as informações no seu desenho e enxergar melhor o que tem que ser feito. Então, ele falou de um triângulo qualquer. E aí, foi dito que a área, já deu o valor da área, é de 240 metros quadrados. E a altura, então vamos considerar essa altura aqui, mede 120 metros. E ele quer saber a base. Então, a base aqui, B, é a incógnita dessa questão. Bom, utilizando a fórmula que a área é igual a base vezes a altura sobre 2, nós vamos substituir os dados do problema na fórmula. Então, eu tenho A valendo 240, que é o valor da área. O B eu não tenho, continua B. E o H, que é a altura, 120 sobre 2. Aí eu tenho aqui a possibilidade de multiplicar cruzado. Então, eu vou ficar com B vezes 120 dá 120B, tá? Que seria que vezes 1, tá? Quando não tem denominador. Então, 120B igual 2 vezes 240, 480. Agora, para eu achar esse B, eu vou passar o 120 para lá, dividindo. Então, eu tenho 480 dividido por 120. Então, B vale 4 metros, que é a alternativa D.
E aqui, por último, vamos fazer o número 3. Qual é a área de um triângulo isósceles cuja altura relativa à base é igual a 12 centímetros e cujos lados congruentes medem 15 centímetros? Olha só, ele já disse aqui no enunciado que esse triângulo é isósceles. Então, se ele é isósceles, ele tem dois lados com a mesma medida. Vamos considerar que seja esse lado igual a esse. E ele disse que a altura relativa à base, então aqui seria a base, e a altura vale 12 centímetros. 12 centímetros. E cujos lados congruentes medem 15. Então, aqui vale 15 e aqui também vale 15. A pergunta é, qual é a área desse triângulo isósceles? Bom, para eu calcular a área, eu tenho que ter a base e a altura. Foi dado somente a altura, a base não foi dada. Então, aqui, esse triângulo isósceles, quando eu traço a altura nele, eu acabo dividindo esse triângulo em dois triângulos retângulos, tá? Um triângulo retângulo para cá, virado para a direita, e um virado para a esquerda. Então, eu vou trabalhar aqui com um triângulo retângulo desse, para descobrir quanto vale esse lado aqui, para eu multiplicar ele por 2 e descobrir a base, já que aqui ela foi dividida ao meio, pela altura. Então, se eu considerar esse triângulo aqui, vou desenhar ele separado, tá? Formado aqui pela altura, que é 12, esse lado que é 15, e aqui eu vou descobrir x. Esse triângulo é um triângulo retângulo, onde eu tenho a medida de dois lados e falta o terceiro lado. Quando você tem um problema desse jeito aqui, você tem que aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: hipotenusa elevada ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, tá? A hipotenusa é sempre o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. E daqui eu vou começar a resolver. Então, olha só, 15 elevado ao quadrado dá 225. 12 ao quadrado, 144, mais x ao quadrado. Agora, eu vou passar esse 144 para cá, subtraindo. E aí, eu obtenho 81 igual a x ao quadrado. No caso, tirando a raiz dá 9. Então, eu descobri que x vale 9. Esse pedaço vale 9. Se esse pedaço vale 9, esse triângulo é um triângulo isósceles, a altura, ela divide a base em duas partes iguais, já que uma parte vale 9, a outra também vale 9. E aí, eu tenho a base valendo 18, que é 9 mais 9. Agora sim, eu vou conseguir calcular a área do triângulo, que é o que foi pedido no problema, que é base vezes altura dividido por 2. Então, eu tenho a base valendo 18, a altura valendo 12, dividido por 2. E aí, eu vou obter 216 dividido por 2, que vai dar 108 centímetros quadrados, tá? Que é dado aqui na alternativa A. Bom, então aqui estão três exemplos da aplicação da fórmula da área de qualquer triângulo. E se você gostou dessa aula, se você conseguiu entender, tirou sua dúvida, clica no gostei, ajuda a divulgar esse vídeo. Inscreve-se no canal para você ficar acompanhando as diversas aulas que temos disponíveis já no canal e as próximas que serão postadas. Não deixe de ativar o sininho para poder receber as notificações dos novos vídeos. E escreve aqui no comentário se você entendeu o conteúdo, se ficou claro para você, se você ainda tem alguma dúvida e também sugestões de novas aulas para o canal. Eu espero ter te ajudado e até a próxima aula. Tchau, tchau!